Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula número 2 e esse é o bloco número 1. A gente vai dar início agora ao estudo sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Claro, todos vocês sabem que esse é um tema que é sempre muito cobrado em qualquer concurso público. Então, não seria diferente para as carreiras do Ministério Público, magistratura, cartórios, PGE, PGM, etc. Vejam vocês que a desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que ter atenção com vários aspectos importantes. Cai, inclusive, a questão da sua origem. A origem da desconsideração da personalidade jurídica pode cair na sua prova. No nosso material PDF, a gente tem ali a indicação do caso Salomon, por exemplo. O caso Salomon é uma referência para os doutrinadores nacionais. A maioria entende que foi exatamente nesse caso concreto que nós tivemos a primeira hipótese de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O Salomon ele era um empresário individual, ele explorava a sua atividade, que era ligada ao comércio, principalmente de sapatos, de vestuário, e ele, como empresário individual, atravessava uma grave crise econômico-financeira. Então, o que ele fez? Ele redesenhou, do ponto de vista da estrutura jurídica daquela empresa, a exploração da sua atividade. Como é que ele fez essa nova estrutura? Ele, então, como empresário individual, ele tinha, obviamente, um estabelecimento organizado, onde ele exercia sua atividade. Só que a responsabilidade do empresário individual é uma responsabilidade ilimitada. Se ele tivesse a falência decretada, ele seria o próprio falido e ainda teria os seus bens arrecadados. Então, o que fez o Salomon? Ele, então, constituiu uma sociedade limitada e, naquela época, na Inglaterra, em 1897, ele teria que ter 7 sócios. Então, ele distribuiu o capital social em cotas da seguinte maneira, naquela época chamada ainda de ações, né? Mas era uma sociedade com responsabilidade limitada. E aí, o que ele fez? Ele distribuiu, então, para outros 6 sócios, que seriam a sua esposa e mais os seus 5 filhos, dando para eles, cada um deles, uma única cota. Então, 6 cotas, e ele ficou com o restante, que corresponderiam a 20 mil ações. Percebam, senhores, que para integralizar a sua parte no capital social, o Salomon o fez com o seu próprio estabelecimento empresarial. Então, vamos supor que o estabelecimento empresarial dele tivesse o valor de R$1 milhão e a obrigação para integralizar a parte dele, no entanto, fosse de R$400 mil. Então, ele pegou um bem que ele utilizou para integralizar o capital social, que valeria R$1 milhão, e ele se tornou, então, credor da quantia de R$400 mil. Então, ele incorporou o estabelecimento empresarial que ele já tinha, como forma de integralizar a parte dele, mas ele continuou como credor daquela sociedade agora, no valor de R$600 mil. Então, a diferença entre o valor do estabelecimento e o valor que ele precisava integralizar. E, como bom credor, ele exigiu uma garantia real, que seria o próprio imóvel que servia de sede do estabelecimento. Então, vejam que ele se tornou agora sócio de uma sociedade junto com outros 6 sócios. Ele era o sócio praticamente totalitário, porque ele tinha praticamente todo o capital, afinal de contas, os outros sócios só tinham cada um deles uma única cota, e ele ainda se tornou credor da própria sociedade, em razão dessa diferença do estabelecimento que ele incorporou para fins de integralização do capital social. Então, foi uma grande sacada do Salomon. Ele, então, depois que ele fez essa nova estrutura
os seus credores anteriores, eles entenderam que a constituição desta sociedade foi feita, na verdade, para fraudar os interesses dos credores. Porque, com a falência decretada, o Salomon não seria mais o próprio falido e ele ainda seria credor da sociedade falida, e um credor com garantia real. Então, os credores anteriores a esta operação societária, que eram credores quirografários, eles acharam que essa nova estrutura societária tinha por objetivo, então, fraudar seus interesses e postularam a aplicação à teoria da desconsideração. Bom, eles conseguiram a aplicação da teoria da desconsideração num primeiro momento, mas depois, quando a questão chegou à House of Lords, que é equivalente à nossa Suprema Corte, a House of Lords, como acorda, que vocês podem perceber no slide número 3, entendeu que, na realidade, não havia nenhuma fraude, porque aí é uma questão muito simples, mas devemos entender o parâmetro histórico, né, daquela época. Então, entenderam que se a sociedade ela foi constituída de acordo com a previsão legal, não existe a possibilidade de afastarmos a personalidade jurídica dela para desconsiderar o fato de que ela foi constituída de maneira legítima. Então, se ela foi constituída de maneira legítima, eu não poderia aplicar a teoria da desconsideração. Não poderia desconsiderar a sua personalidade jurídica própria. Então, é interessante observar que muitos citam este precedente como sendo um caso de aplicação da teoria da desconsideração, quando, na realidade, é como se fosse equivalente ao fato de que, no nosso sistema jurídico, um juiz de primeiro grau aplicasse a teoria da desconsideração, mas, sei lá, o STJ, o STF dissesse que não é possível a aplicação da teoria da desconsideração. Então, isso é interessante observar e você deve pontuar, quando possível, para o seu examinador, que ele é citado como um caso de desconsideração, mas, no final das contas, a desconsideração não foi aceita. Bom, a gente tem, inclusive, um precedente de 1809 dos Estados Unidos, envolvendo o Bank of United States versus DeVos, em que, ao delimitar a competência da Justiça Federal para julgar esse caso concreto, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que deveria, sim, ser julgado pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual, porque envolveriam partes domiciliadas em estados da Federação Norte-Americana distintos. E para chegar a essa conclusão, já que o litígio envolvia o Bank of United States versus DeVos, quer dizer, partes definidas, como assim domiciliados em estados da Federação Norte-Americana distintos? É que a Suprema Corte, em 1809, chegou à conclusão que a competência seria da Justiça Federal, porque as partes estavam domiciliadas em estados diversos da Federação, levando em consideração, na verdade, que o banco tinha diversos acionistas e esses sócios eram domiciliados em partes distintas dos estados da Federação Norte-Americana. Então, desconsiderou o domicílio da pessoa jurídica e levou em consideração o domicílio dos seus sócios, dos seus acionistas. Então, esse precedente seria de 1809, inclusive anterior ao caso Salomon. Interessante que você mostre esse conhecimento. É interessante, inclusive, caso seja uma questão discursiva, que você introduza o tema da teoria da desconsideração a partir dessa explicação histórica e fechando esse argumento com o caso brasileiro. Deve sempre ser citado o professor Rubens Requião. Professor Rubens Requião, ele num congresso no Paraná, ele falava sobre a necessidade da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no nosso país na década de 60. Então, vejam que ele foi o precursor, o professor Rubens Requião, trouxe a teoria da desconsideração para debate no nosso país, então vocês devem citá-lo, portanto, como referência. Podem até fazer uma crítica
não pesada, porque também considerando o parâmetro histórico que ele tinha naquela época, né? A questão da novidade, inclusive, dizendo que o professor Rubens Requião, que tratava, né, desse tema do abuso da personalidade jurídica nesse congresso, ele trazia exemplos que hoje nós sabemos que não são hipóteses de aplicação da teoria da desconsideração. Por exemplo, hipóteses de responsabilidade civil dos administradores, hipóteses que, portanto, não se confundem com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, tirando esse fato, então, é sempre interessante, eu indico aos meus alunos, uma prova oral, uma prova discursiva, que você queira começar a raciocinar, mostrar um raciocínio, então, introdutório, vocês podem, então, falar sobre a teoria da desconsideração no seu aspecto evolutivo, tá certo? Bom, então nós temos esse cenário para trabalhar e logo em seguida, senhores, eu apresento no slide número 4 a desconsideração da personalidade jurídica conforme RESP 1250582 de Minas Gerais, pode ser aplicada para alcançar qualquer tipo de sócio e administradores. Então, pelo RESP 1250582, a desconsideração ela não faz distinção entre sócios, gerentes, administradores, cotistas minoritários, todos podem ser alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica. Então, esse é um ponto interessante que vocês devem pontuar também na hora de explicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Pode alcançar sócio, inclusive, minoritário. E aí eu cito agora a nova redação da medida provisória 881 de 2019, a Declaração da Liberdade Econômica. O artigo 50 do Código Civil diz assim agora: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, como vocês podem perceber, pode ser qualquer tipo de sócio, pode ser administrador, lembrando que na limitada pode ser até mesmo administrador não sócio. Agora, a gente tem que lembrar que pela parte final do artigo 50 agora, você tem que indicar, né, quem se beneficiou direta ou indiretamente com esse ato que vai dar ensejo à aplicação da teoria da desconsideração. Pelo menos com base nesse dispositivo que trata, a gente sabe, da teoria maior da desconsideração. No slide número 5, a gente tem a seguinte questão: é possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que há pedido de redirecionamento de execução fiscal da dívida ativa com fundamento de grupo econômico? Esse é um tema bastante interessante que está realmente no foco do Superior Tribunal de Justiça. A questão que envolve o artigo 135, a gente tem que colocar esse ponto em discussão, é o seguinte: o 135 do CTN, ele trata da hipótese de redirecionamento de execução fiscal para aqueles sócios que têm poder de gestão, ou pelo menos para aqueles que são administradores. Ou seja, tem que ser administrador. No caso do artigo 135, você tem que ser administrador. E aí a questão que surge, meus amigos, é a seguinte: tem que ser administrador, mas aí a gente vai lembrar que o caso do artigo 135 não é uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. É uma hipótese de responsabilidade dos administradores por dívida tributária da pessoa jurídica. Então, por dívida tributária da pessoa jurídica, nós vamos ter, portanto, a possibilidade de aplicar a hipótese do artigo 135, que é de redirecionamento de execução fiscal.
Então, nós não temos aqui, no artigo 135, a aplicação da teoria da desconsideração. Não é necessário. A execução fiscal ela pode ser redirecionada independentemente da aplicação da teoria da desconsideração, independentemente da aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não seria necessário, portanto, a incidência desse, ou melhor, a aplicação deste incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de aplicação do artigo 135. Bom, mas aí a gente tem que lembrar que essa é uma matéria controvertida, né? Essa é uma questão que, para alguns, sim, né, haveria a necessidade, sim, de aplicação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, para redirecionar a execução fiscal. Para alguns, sim, seria necessário esse procedimento. Para quem faz prova para PGM e PGE, nem pensar sustentar uma hipótese como essa, ou PFN, né? Nem pensar em sustentar, portanto, uma posição como essa. Não é, portanto, interessante para a Fazenda ter que se submeter a um incidente de desconsideração para fins de redirecionamento da execução fiscal. Então, vejam vocês, né, esse tema é super polêmico. No slide número 6, a gente tem o enunciado 53 do ENFAM, né, da Escola de Formação de Aperfeiçoamento dos Magistrados. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se submetendo ao incidente previsto no 133 do CPC. Né? Então, outro cenário é o enunciado número 21, que aparece no slide número 7, enunciado número 21 do 2º FONEF, né, do Fórum Nacional de Execução Fiscal, que diz o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 133 do CPC, é aplicável aos casos em que há pedido de redirecionamento de execução fiscal da dívida ativa com fundamento na configuração de grupo econômico, nas hipóteses do artigo 50 do Código Civil. Então, aí já é um posicionamento diferente. No TRF da terceira região, a gente tem uma decisão, como vocês podem observar no slide número 8, que é a seguinte: inaplicável a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo quando se trata de redirecionamento para grupos econômicos, pois incompatível com a LEF. A LEF, a Lei de Execução Fiscal, realmente não traz a necessidade desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não seria uma hipótese que demandaria a aplicação desses pressupostos que nós temos no incidente de desconsideração. Bom, mas aí no próprio slide número 8, a gente tem uma segunda decisão que diz o seguinte: se o pleito de desconsideração se pauta na confusão patrimonial das empresas que compõem o grupo econômico, a ausência de pedido expresso de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá, inclusive, inviabilizar o deferimento do pleito. Então, quer dizer, decisões contraditórias. O STJ, na primeira turma, no informativo 643, RESP 1775-269 do Paraná, disse o seguinte: é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica devedora para o redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico, mas que não foi identificada no ato de lançamento, no certidão de dívida ativa, ou que não se enquadra nas hipóteses do artigo 134 e 135. Então, é uma aplicação restrita, né? Porque, por exemplo, se aparece o nome da pessoa jurídica como devedora solidária, né, por integrar o mesmo grupo econômico na CDA, nós vamos, então, dispensar o incidente de desconsideração. Mas quando não aparece na CDA e que não se enquadra no 134 ou 135, nós teríamos, então, que se valer do incidente de desconsideração, pelo menos essa decisão materializada no informativo 643. Já, por sua vez, no informativo 648, nós temos o RESP 1786-311 do Paraná, que diz o seguinte: é prescindível
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento de execução fiscal na sucessão de empresas com a configuração de grupo econômico de fato ou confusão patrimonial. Então, tem uma divergência entre a primeira e a segunda turma. A segunda turma, portanto, dispensa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que seja um fato envolvendo grupos econômicos. Então, esse é um tema que os senhores devem ficar atentos. Bom, meus amigos, eu tenho aqui 21 minutos, quase chegando a 22 minutos. Eu vou encerrar esse primeiro bloco. Vamos aqui, então, tratar o primeiro bloco com 22 minutos agora. No segundo bloco, eu vou abrir, então, com outro tema que caiu na prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro em 2018, sobre a distinção, a desconsideração da personalidade jurídica direta, inversa, indireta e expansiva. Esse vai ser o tema do bloco número 2. Eu espero todos vocês no bloco número 2.